Pessoal do Agronegócio das Hortaliças, Léo Viverista aqui e eu preparei um corte interessantíssimo para ajudar você aí no seu dia a dia, no seu Agronegócio das Hortaliças. Então, se não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ativa o sininho e bota o like aqui para nossa mensagem chegar ainda mais longe aí aos 4 cantos do Brasil. Aproveita esse conteúdo e lembrando, aplica aí no seu agronegócio, porque se não aplicar, não tem mudança, não tem resultado. Bora pro corte. Qual uma das maiores dificuldades dentro de um viveiro de mudas? E quando ele fala dentro, eu penso que ele quer dizer na produção. Porque não, se ele falasse de um viveiro de mudas, ele podia falar da parte da entrega, do pegamento, lá no campo, outras coisas externas. Mas quando ele fala dentro, eu penso que ele quer dizer de dentro do viveiro, da produção em si. Tu que tem uma experiência, Edson, qual que tu vê que é talvez uma das maiores dificuldades dentro da produção de mudas de hortaliça? Eu acho que não somente no viveiro de muda, mas na produção de hortaliça em geral, né? A gente vê hoje uma demanda que não está sendo suprida, que é a mão de obra, né? A mão de obra que saiba trabalhar tanto no viveiro quanto na produção. E isso é um dos grandes entraves hoje que a gente tem, principalmente na nossa região, né? E eu creio que outras regiões do país também a gente acompanha, troca ideia com todo o pessoal. E o grande problema hoje, eu vejo em geral, que a gente pode dizer assim, é a mão de obra. A mão de obra hoje está cada vez menor. Vamos dizer, a qualificação também, eu vejo que ela caiu nos últimos tempos, ela caiu bastante. E dentre as outras coisas, né, que dificulta, às vezes não pode dificultar numa produção de hortaliça, mas eu creio que hoje o maior entrave seja uma questão de mão de obra. Né? O cara que vai saber, muitas vezes o que acontece? O cara vem, aprende e daqui a pouco vai embora, né? Isso que é o que a gente mais vê hoje no viveiro de muda. O produtor de muda também contrata um pessoal, seja um pessoal hoje até mesmo uma empresa de uma distribuição, coisa assim. Cria o funcionário, ele aprende a trabalhar contigo e depois vai embora. É um grande entrave hoje no mercado, né? Até porque o funcionário, o colaborador, quando ele entra na empresa, uma empresa nova, ele vai ficar ali 1, 2, 3 meses até pegar o ritmo da empresa. Por mais que talvez ele até trabalhou já na área, mas até ele pegar o ritmo da empresa, a empresa passar processos, forma de fazer, 1, 2, 3 meses. Então imagina, a empresa investindo nele aquele salário durante aquele período, para depois daquele período ele render talvez os 100% dele, né? Então o que a empresa espera, vamos dizer assim. Então realmente tanto a falta de mão de obra, né, talvez difícil de contratar, mas a qualificação e também a questão, Edson, eu acho que é interessante trazer a parte do comprometimento, a vontade de aprender, a vontade de algo a mais, de se desenvolver, e não apenas fazer só, meu trabalho é tirar essa xícara daqui e botar para cá. Então, se eu fiz isso, tá feito. O automático, né? Tem gente que hoje só o automático. Você vem para fazer, meu serviço é mudar essa xícara daqui para botar em cima, para botar para a direita ou para a esquerda. Então, tem muito pessoal que é só automático, faz só aquilo que tá na frente do olho e não quer fazer mais, não quer aprender, né? Não tem a vontade, né? Isso é um entrave que, olha, hoje tá... A falta de vontade que comentasse é incrível hoje. Mas e esse problema que a gente falou da mão de obra, o que tu vê? Depois eu vou trazer minha visão também, mas o que tu acha, pelo que tu vê, pode ser tanto a campo, mas principalmente viveiro, que é a pergunta do Ronaldo, o que essa falta de mão de obra ela tá gerando lá no viveiro, na ponta lá, no dia a dia? Todos os problemas que a gente falou, falta de interesse, talvez, de buscar, de fazer o a mais, de aprender, o que tu vê, em que no manejo, nos processos, tu vê mais sendo afetado por isso? Vamos pegar um exemplo, né? Um exemplo claro. A gente tem várias tu falar, né? E tu sabe os locais que a planta, por exemplo, assim, tem essa parte do viveiro, uma parte que não molha muito bem, né? A gente tens lá quantos tipos de funcionário? Tem bastante. Tem um cara muito bom, tem um cara médio, tem um cara que ruim, vamos dizer assim, entre aspas, né? Sim. E assim, cara, tu faz uma aspersão numa muda. Cara, tu vai pegar uma muda, um canto da estufa que sempre seca mais. Isso é visual. O cara bom dentro do viveiro, ele vai chegar lá, aquele canto, que lá eu preciso dar uma atenção a mais, que lá é um canto que seca mais, eu preciso fazer essa rega antes de uma adubação ou depois da adubação. Isso vai impactar diretamente na qualidade tua no final do produto, né? E isso a gente sabe, a gente acompanha lá junto lá e a gente sabe que muitas vezes a qualidade final do produto está muito atrelada à mão de obra, né? E uma mão de obra qualificada, o teu produto vai ter uma qualidade melhor.
Se a tua mão de obra faz tudo no automático e não pensa em ver o resultado final junto com a empresa, a qualidade do produto vai cair. Eu acho que o principal problema é esse. O que eu ia falar, a minha visão onde mais é afetada essa questão de falta de mão de obra ou tudo isso que a gente falou antes, né, que seria um grande entrave para um viveiro, eu ia falar irrigação também. Porque, querendo ou não, irrigação, principalmente agora dessa época para frente, a gente está em novembro agora, né, começando a esquentar, começando a chegar verão, agora é onde o negócio aperta da questão de dispensão de tempo da equipe de um viveiro de muda para irrigação. Tanto para irrigação via barra, que também exige retoque, quanto na aspersão, que exige talvez um pouco mais de retoque, mas ambas exigem retoque. E esse retoque, como você falou, ele não tem padronizado em todo o viveiro, né? Você vai pegar um bloco de estufa que pega mais vento ou mais sol de manhã, ele vai secar mais. Então, tem que ter essa visão, essa experiência e essa vontade, né, de quem está ali na ponta, dizer, pô, eu vou lá já, porque eu sei que esse momento lá eu tenho que irrigar mais, irrigar antes do que o outro lá. Aquele outro pode ser já só para depois do meio-dia, porque lá é de boa, de manhã. Sim. Então, eu vejo a irrigação no viveiro, ela é o céu e o inferno. Molha demais, pode dar os problemas. Molha pouco, pode dar o problema também. Então, tem que ter... O cara que vai fazer isso tem que ser um cara que sabe fazer. É a mão de obra qualificada. Aquilo que o cara vai ter que dar. Lá eu sei que vai secar, então lá eu vou ter que ir, eu vou ter que dar atenção. E é a qualidade do cara que está na ponta lá fazendo, sei que vai dar toda a diferença, né? Eu acho que a irrigação é algo bem afetado assim, pela mão de obra, porque no momento que a gente está até agora, não tem nada automático, ou nada que possa substituir a visão e a tomada de decisão de alguém, um ser humano na ponta, naquele lugar, naquele momento, né? Sim, é isso mesmo. Da irrigação, né? Então, realmente, eu acho que o que mais afeta é isso. Tanto no verão, por questão, eu acho que talvez mais falta d'água no verão, e no inverno, ao contrário, né? É a tomada de decisão de, tipo assim, não errar pelo excesso. Porque no verão, eu sempre digo, né? Para os meus colaboradores que cuidam de irrigação, cara, no verão, se você molha isso no verão, nosso aqui que é quente, né? Talvez, se você que é viveirista, talvez numa serra, que não é tão quente, é outra coisa, mas quem passa por um verão quente como a gente, aqui na nossa região, na Grande Floripa, por exemplo, se você no verão pecar por um pouco mais de excesso de irrigação, é um pouco menos pior. Porque a planta ela vai secar, uma doença como o míldio não vai pegar no verão, é muito difícil, por causa da questão de temperatura que ele precisa, né? Pode dar outros problemas, mas eu digo pecar por um pequeno excesso, não demais, né? Mas no inverno esse pequeno excesso já é demais, né? Já. E assim, a gente é do céu ao inferno, né? Se você treina o funcionário para ele molhar, quando tá seco, você tem que retocar. Pega uma semana que a gente ficou aí, nos últimos dias aí, tempo nublado, bastante chuva, se ele for tentar manter aquela umidade, é míldio, pode vir um tombamento, pode vir uma podridão, pode vir N coisas. Então ele tem que, por isso ele conheceu o que está fazendo, né?